Meus amigos, boa noite. Hoje, especialmente, uma quarta-feira, né? Estamos nessa quarentena do mês de março e a nossa proposta de estudo esta noite é uma proposta do Evangelho. Nas quartas-feiras é assim que estudamos. Então, nós queremos primeiramente agradecer a Deus, fazendo a nossa prece, pedindo que Jesus nos abençoe todos os lares, todos os corações que se encontram aflitos, que Ele possa aliviá-los, porque Sua palavra foi essa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Para nós é sempre uma alegria pedirmos as bênçãos de Jesus sobre as tarefas que estamos realizando. Pois é, e hoje vamos ver uma página do livro que está aqui, Pão Nosso de Emmanuel. Esta obra tem uma característica de análise de versículos do Novo Testamento. E nós estamos na lição de número 35, com o título Cristo Operante. Nesta lição, ela é encabeçada pelo versículo 8 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. E esta carta, neste versículo, ele está dizendo: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, Paulo escreve aos Gálatas. Os Gálatas, eles habitavam, eram os primeiros cristãos a quem ele se dirige, as primeiras igrejas da Galácia. A Galácia é a região de Anatólia, na província, hoje, na Turquia atual, a província de Yozgat. Essa província é constituída principalmente de Ankara e Sorum. Essa região compunha então a Galácia a quem Paulo escreve essa carta. Eram os primeiros cristãos que ali se encontravam. E a proposta desse início da carta aos Gálatas é para quase uma reprimenda que ele está fazendo, pois que os cristãos de então estavam querendo colocar dentro das práticas do cristianismo vigente atos como a circuncisão. Havia uma grande discussão sobre isso, e que era uma característica do judaísmo. Não pertencia ao ensino de Jesus esse comportamento. Então, por isso, ele, nesse versículo do capítulo 2, ele está dizendo: aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, dizendo que Pedro foi o apóstolo escolhido para conduzir o povo que tinha a prática da circuncisão, que eram os judeus. Daí Pedro ter ficado mesmo em Jerusalém, na maioria do seu tempo, onde ele conduziu a Casa do Caminho, a primeira casa, a primeira proposta cristã que surge, organizada, estabelecida. Ele organizou e permaneceu ali entre os circuncidados, que eram os judeus que estavam sendo, naquele momento, convertidos aos ensinos de Jesus. Paulo, porém, por isso ele é tido como o apóstolo dos gentios, ele não está ocupado em falar aos circuncidados ou aos judeus. A sua tarefa era uma tarefa grandiosa, que exigia dele como um espírito fantástico, um espírito de escola, uma criatura de caráter firme e de uma proposta fantástica para atender a proposta de Jesus. A proposta dele era atender a proposta do Cristo. Por isso que em algum momento ele diz: não sou eu mais quem vive em mim, é o Cristo quem vive em mim. A proposta dele se igualava a partir de então com a proposta do Cristo. E a proposta do Cristo era que a sua mensagem fosse levada não só ao reduto dos circuncidados, dos judeus, aquele campo que eles conheciam, mas aos gentios, àqueles não judeus que compunham todo o restante da humanidade próxima à região em que viviam, e mesmo distante, porque Paulo chegou à Itália, indo a Roma,
Paulo foi à Grécia e a mensagem continuou se estendendo pelo mundo, tornando uma grande parcela do mundo uma parcela cristã, como temos até hoje. Então ele dizia, mas era o mesmo ensinamento. Pedro usaria para aqueles que tinham aquela forma de ritual, de uma iniciação, ele falaria aquelas criaturas. E ele também falaria das mesmas coisas àqueles que não tinham uma formação religiosa, que não abraçavam o judaísmo de então, que não tinham esse compromisso. Então, posto isso, ele está dizendo que também operou em mim com eficácia, a mesma eficácia. Jesus produziu em Pedro e em Paulo mudanças fantásticas nessas duas grandes almas que lideraram o cristianismo nascente. E Emmanuel vai fazer um comentário a respeito deste versículo para as nossas reflexões do Evangelho de hoje, dizendo que a vaidade humana guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte, onde medre o princípio do bem. Porque a ideia era, só com os circuncidados o Cristo estaria? Paulo estava falando aos gentios, aos não circuncidados. E aí como seria? O Cristo não estaria presente? Não mereceriam ter o amparo de Jesus? E Emmanuel comenta que isso é uma questão de vaidade humana. Dizer Deus está aqui, não está ali, Jesus está aqui, não está ali, Ele é nosso, não é vosso, quando Jesus veio para o mundo, a sua mensagem para as criaturas, para que sejam felizes, para que façam diferente. Então há uma proposta do Cristo de melhoria, e aí o comentário nos dizendo a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, como se o Cristo estivesse numa igreja ou num templo e não estivesse em outro, como se uma tradição religiosa, filosófica, religiosa, com bases nos ensinamentos de Jesus, não merecessem dele qualquer atenção. Não, o Cristo falou para todos, ele não perguntou nunca a quem dele se aproximou, quem era, de onde vinha, o que desejava, no sentido de o que a pessoa pensava sobre os conceitos religiosos. Ele estendeu a sua palavra a todas as criaturas, aos fiéis e aos infiéis, aos judeus e aos gentios. Não importa, para ele a palavra do bem deveria ser, e por isso que ele diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ele não disse que se 2 ou mais estivessem reunidos dentro dessa ou daquela religião, dessa ou daquela igreja, desse ou daquele templo, ali ele estaria. Ele disse que onde estivessem reunidos em seu nome, quer dizer, com a intenção de seguir os ensinos dele, de fazer o melhor que ele ensinou. Então, por isso, ele diz, aí eu estaria. Por isso, ele prossegue operando em toda a parte onde medre o princípio do bem. Então, a causa primeira, ou a condição primeira, não a causa, a condição primeira, para que o Cristo esteja junto de nós, é que nós tenhamos a intenção, o desejo, a atitude no bem. É isto que nos aproxima de Jesus. Continua Emmanuel dizendo, dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes, que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Porque todas essas guerras que temos visto na face da terra, guerras religiosas, mas impiedosas, difíceis, onde muitos aproveitaram sim para explorar, para ter domínio, para saquear. Então essas guerras surgiram por conta dessa vaidade humana, desse desejo do ser humano,
Mas o que nós observamos é que dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos. Quer dizer, sempre vai haver pessoas com pensamentos diferentes, com palavras diferentes, com posturas diferentes. Os falsos crentes, mesmo dentro das condições de igreja, Jesus nos alertou: cuidado com os falsos profetas. Avisou que esses falsos profetas usariam ideias próprias como se fossem deles. E é o caso que Paulo está falando nessa carta aos Gálatas, porque havia a condição de querer incorporar ao cristianismo a tradição da circuncisão, que pertencia essencialmente ao judaísmo como um ritual, como uma parte necessária à expressão da sua fé, mas não dizia respeito ao cristianismo. Então nós temos a atenção com esses falsos crentes, falsos profetas. No caso, há também falsos profetas na erraticidade, ou seja, espíritos malévolos que influenciam as mentes humanas com ideias muitas vezes estapafúrdias, querendo colocar como se fossem propostas de um conceito religioso, de uma religião. Isso não é válido. Jesus chama que a gente tenha atenção para com isso. E os fanáticos infelizes? Sim, porque se na época de Jesus havia os fariseus fanáticos que tudo pretendiam destruir, sabemos que não eram todos. Nós temos um exemplo maravilhoso na pessoa de Gamaliel, que foi instrutor de Paulo, mas vemos também Paulo, enquanto Saulo, doutor da lei, fariseu, era um perseguidor impiedoso, era uma criatura fanática e sentiu-se mesmo infeliz, onde ele acendeu a fogueira da opinião e a sustentou. Nós vemos um embate de Paulo, ainda doutor da lei, Saulo, com Estevão na Casa do Caminho, em Jerusalém. Estevão, o primeiro mártir, o primeiro defensor das ideias do Cristo, usa da palavra, e eles começam na retórica a querer mostrar para o outro, essencialmente Paulo querendo mostrar poder sobre ele. Por isso que naquele momento da porta de Damasco, muito mais do que a cegueira física, nós temos que ver que houve um momento de apagão espiritual da visão de Saulo. Ele ficou cego para aquilo que era o brilho dos seus olhos, o poder, a vaidade, que eram características dele. Para isso ele ficou cego. E quando pôde voltar a ver, com a ajuda de Ananias, a quem ele fora perseguir, quando ele volta a ver, ele vê o mundo com outros olhos. É uma limpeza do olhar do espírito, agora cristianizado e agora aceitando até uma mudança na sua proposta, no nome, na condição de vida. Então está ali, muitos fanáticos infelizes acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Brigas homéricas por pouca coisa, por intenções de falou dessa forma ou daquela, falou sobre o monte ou falou no vale, e cada um querendo puxar para si aquele ensinamento, dando aval às suas próprias palavras. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva. Graças a Deus. Tem sempre, no meio das confusões, das discussões, aqueles mais lúcidos que se convertem nos sagrados veículos do cristianismo operante, que mais do que permanecerem em discussões e às vezes tão infrutíferas e dolorosas para essas criaturas, causando tanto mal às criaturas, estes homens estão mais dispostos a operar no bem, a tomar medidas mais íntegras e às vezes no anonimato, no silêncio, vão eles fazendo o que todo cristão deveria fazer. Talvez tenham eles, e nem sempre com a cultura helênica para discussões filosóficas,
talvez tenham eles mais cultura espiritual para agir no bem, conforme Jesus nos aconselhou. E Emmanuel nos traz exemplos, porque a carta está falando do comportamento de Pedro e de Paulo, de como um deveria atender um público e o outro público, com a mesma mensagem do Cristo. Então nos diz, Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Era um povo escolhido, era um povo que acreditava num Deus único, era um povo voltado ao bem, mesmo com toda a sua forma ritualística de expressar isso, e mesmo que fosse entre os seus à época, exclusivamente. Mas era esse povo que onde surgiu o Evangelho, e a ideia era Pedro trabalhar essas mentes, esses corações, reajustando aspirações do povo escolhido. O que este povo poderia aspirar, já por ser um povo escolhido, já por serem criaturas com condição de fazer o melhor. E ali, Pedro, então, tem um trabalho específico, amainar, jogar a rede, por isso Jesus disse que ele seria pescador de almas. Ele ia recolher estas almas desejosas de uma atividade melhor, e estas almas ali recolhidas haveriam de receber a sua atenção. Paulo de Tarso, porém, foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Por isso que Jesus recomendou aos seus que saíssem 2 a 2, mas que fossem as ovelhas desgarradas da casa de Israel, que não fossem aos gentios, porque eram homens simples, não tinham toda a condição cultural, filosófica, conhecimento que Paulo trazia consigo, e nem habituados às degladiações quer físicas ou quer no campo da oratória, nos discursos filosóficos. Não tinham essa condição, não estavam preparados para isso. Paulo era o vaso escolhido, era ele quem estava preparado. Então, ele tem um poderoso ímã, porque era uma pessoa bem vista, bem quista, bem conhecida, sabiam dele toda a sua capacidade, tinha cidadania romana, cidadania grega e cidadania hebraica, ele tinha um trânsito livre, era respeitado nesse ambiente, então as pessoas sabiam, e tinha com ele ainda a característica dos grandes oradores, que magnetizam as pessoas enquanto estão ali expondo as suas ideias. Tudo isso era arma que os outros não tinham, ou eram armas que os outros não tinham e queriam servir para a renovação da gentilidade. Há uma ação humana, há uma nova ação proposta pelo Cristo, e há essa renovação na proposta de Paulo, porque não entenderam o primeiro chamado, vamos para um segundo chamado. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre com um só objetivo. Jesus, através de Pedro ou de Paulo, era o mesmo mestre, o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. Cada um numa lavoura, cada um numa semeadura, cada um preparando uma colheita, mas todos em função da construção do reino de Deus na terra. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Jesus permanece trabalhando, porque ele disse que estaria ocupado conosco, mesmo quando fosse, mandaria um consolador, e todo o tempo ele estaria providenciando o socorro que necessitamos na face da terra. E sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Cada ato de generosidade,
de fraternidade, de calor humano, cada ato de amorosidade que possamos fazer é uma manifestação de Jesus através de nós. Ele conta conosco para que o bem se implante na face da terra, com todas as criaturas. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos, porque às vezes nós temos a impressão que eles eram seres tão especiais, que a eles foi concedido tanta maravilha porque tinham privilégios divinos e que não enfrentaram dores nem aflição. Basta olharmos a história do cristianismo e vamos ver as mortes violentas que eles tiveram, vamos ver os sacrifícios a que foram sujeitos todos eles, as dores que vivenciaram, mas também a alegria de servir, a alegria do dever cumprido. Não desistiram, eram pessoas de fibra, pessoas fortes. Então nós não podemos nos prender a queixas daquilo que acontece em nossa vida, queixas injustas. Será que Deus não está vendo isso? E Jesus, que eu oro tanto, não me atende? Será mesmo que não atende? Será mesmo que Deus não está vendo isso? Claro que sim, meus irmãos. Claro que sim. Jesus está no comando, Deus é Pai Celestial e nós temos os momentos mais difíceis para passar, mas temos amparo e podemos nos amparar mutuamente. Podemos nos socorrer mutuamente, é o nosso dever. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. É preciso preparar o solo. Vamos voltar à parábola do semeador, que saiu a semear e encontrou diversos solos para as mesmas sementes que tinham. E Jesus, ao explicar esse solo para os seus naquele momento, no registro bíblico, ele identifica esses solos como o coração das criaturas. Queremos que as suas sementes venham a germinar, florescer, frutificar e oferecer o melhor? É preciso prepararmos o solo do nosso coração. Portanto, meu amigo, trabalha, estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas espirituais e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Para sentir o Cristo é preciso trabalhar, estudar, servir e ajudar sempre, com toda certeza. Queríamos deixar nestes minutos finais do nosso encontro desta noite uma página, gosto muito destas pequenas páginas de mensagem. Para mim são grandes palavras que aqui se encontra. E esta da lavra de Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade Chico Xavier, no livro Bezerra, Chico e Você. Pedras da vida. Há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante. Perdoemos as pedras da vida pelo ouro de experiência e de luz que nos oferecem. E, sobretudo, armemo-nos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de ontem, acendendo abençoada luz para o nosso grande porvir. E o nosso grande porvir é o reino dos céus instalado na terra. Muita paz. Jesus nos abençoe. Que possa, neste momento, a espiritualidade amiga frutificar as águas das casas daqueles que deram atenção a estas pequenas palavras, que participam conosco deste agradecimento profundo à misericórdia divina. Que tenhamos todos paz, que tenhamos todos alegria de viver e responsabilidade no nosso existir. Muita luz.